Ok. Olá, meu nome é Alejandro Kochart, eu sou matemático, sou pesquisador aqui da casa do INPA e grande parte das minhas pesquisas recebem o apoio da FAPERJ através do Programa Cientista do nosso Estado. Tá? E hoje eu quero falar do que é minha área de pesquisa, a área da matemática sobre a qual eu trabalho fundamentalmente. E essa área é chamada de sistemas dinâmicos e o que se estuda em sistemas dinâmicos é essencialmente qualquer fenômeno que vai mudando ao longo do tempo. Tá? Isso seria uma definição vaga, um pouco assim, geral do que a gente trabalha. Estudamos qualquer coisa que vai mudando e o que a gente tenta entender é como é que acontece essa mudança, especialmente em períodos de tempo muito, muito longos. Só que, como eu falei, essa definição vaga do que é sistemas dinâmicos é talvez vaga demais. E então hoje eu quero falar de um tipo de sistemas dinâmicos que é bem provável que seja conhecido por todos vocês, que seja um tipo de sistema dinâmico muito familiar, que são as mesas de bilhar ou sinuca, tá? E que é como essa que vocês podem ver aí na imagem. E provavelmente todo mundo sabe como são as regras. Você bate na bola com um taco, essa bola vai andar por cima da mesa até bater em outras bolas e até eventualmente cair nas bolsas ou caçapas. E tem diferentes regras e tem diferentes jogos com diferentes objetivos, que é jogar todas as bolas nas caçapas e seguindo diferentes regras, como eu falei. Mas o que eu quero falar hoje vamos simplificar as coisas. Em um jogo de bilhar típico, você tem muitas bolas e as bolas vão bater entre elas. Então, para simplificar aqui, eu vou pensar um bilhar com uma bola só. Como falei, em um jogo normal, você bate na bola, ela pode bater com outras bolas, pode bater nas tabelas da mesa e quicar na tabela e mudar a direção. E pode cair nas caçapas da mesa ou bolsas, que são aqueles buracos que tem nas quatro quinas da mesa e que também tem nos pontos médios dos lados mais longos que você tem numa mesa típica de bilhar. Então, como eu falei, o objetivo hoje é, para simplificar um pouco as coisas, vamos pensar, eu quero entender como é que é a dinâmica, como é o movimento de uma bola só dentro numa mesa de bilhar. Tá? E para isso, para entender como é esse movimento, ou seja, o que acontece tipicamente? Você pega o taco, bate naquela bola, essa bola começa a andar na mesa e tem uma lei dos bilhares que é bem conhecida, que vocês provavelmente já devem ter ou ouvido falar ou talvez simplesmente observado isso quando se jogaram bilhar ou sinuca alguma vez na vida, que é esse fenômeno que acontece aqui, que quando você bate com o taco na bola, a bola anda, linha reta, até bater na tabela, e o ângulo de incidência na tabela é igual ao ângulo de reflexão. Aqui nesse exemplo que estou mostrando aqui, está com 45 graus, mas isso aqui é verdade para qualquer ângulo. Sempre que você chegar com um certo ângulo, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de saída, de ângulo de reflexão na tabela da mesa. Tá? Então, essa é a lei fundamental que determina o movimento das bolas sobre uma mesa de bilhar. E, obviamente, quando chega numa caçapa, ela cai na caçapa e essa bola some em algum sentido da mesa. Tá? Só que, na verdade, as coisas não são tão simples no bilhar. Por quê? Porque a bola é uma esfera, essa esfera tem um certo atrito com a mesa,
Então, se você, isso que eu descrevi aqui nesse exemplo aqui, essa trajetória reta e essa batida com o mesmo ângulo de incidência, o ângulo de incidência igual ao ângulo de saída, isso só acontece quando você realmente bate com o taco no centro da bola, tá? Nesse pontinho vermelho que está aqui no centro da bola. Aqui. Mas se você, por algum motivo, bater, por exemplo, aqui no lado esquerdo, isso não é verdade, em geral, que o ângulo de saída vai ser igual ao ângulo de incidência. De fato, se podem observar aqui no quadro, que eu fiz o desenho aqui, eu estou batendo, essa é a minha bola, a bola bate na tabela e ela volta a sair com o mesmo ângulo, mas se por algum motivo eu não bater exatamente no centro, senão que, por exemplo, eu vou bater desse lado aqui esquerdo, tá? Então a trajetória vai ser diferente. Em geral, o que vai acontecer é que ela vai vir aqui seguindo a mesma, e se eu bater no lado esquerdo, o ângulo vai ser maior. Tá certo? E da mesma forma, se eu não bater no centro da bola, e eu bater do lado direito, então o que vai acontecer é ao contrário, a bola aqui continua andando nessa linha, e aí o ângulo vai ser menor, tá? Dependendo de que parte da bola você bate. Então, isso é uma dos fenômenos que acontece quando você bate com o que é chamado de efeito, ou também em bilhar é chamado de massé. Então, aqui vamos simplificar muito a situação. Vamos fazer uma série de simplificações. Primeiramente, para evitar complicações adicionais, eu vou pensar que só tenho 4 caçapas, que estão nas 4 quinas da mesa, tá? Não tem nenhuma outra. Vou tirar as 2 que costumam estar nos pontos meios dos lados mais compridos da mesa. E a outra simplificação, então isso é esse desenho que eu estou colocando aí, esse que eu falei quando você bate com efeito ou com massé, acontece exatamente isso, que os ângulos são diferentes. Então, vocês observam que entender a dinâmica de uma bola de bilhar numa mesa pode ser uma coisa bastante complicada, depende exatamente onde você está batendo com o taco, como é que ela bate na tabela. Então, na verdade, as coisas podem ser tão complicadas que até o que vocês estão observando aí nesse desenho, dependendo de como você bate com o taco, a trajetória da bola sem bater na tabela até pode não ser uma linha reta. Tá? É possível, se você é suficientemente hábil com o taco, fazer com que a bola faça uma trajetória curva que não seja reta. Então, o que estou dizendo é o nível de complexidade, se você quer entender como uma única bola se movimenta sobre uma mesa de bilhar, o problema é bastante complicado. Tá? Tem um monte de situações que você tem que lidar, um monte de o efeito, o atrito com a mesa e tal. Então, por causa disso, eu pretendo aqui colocar um problema muito simplificado, fazer como o que chamamos de uma abstração, e vamos considerar uma mesa de bilhar ideal, uma coisa totalmente ideal, puramente que vai estar na nossa cabeça, que vai ter as seguintes características. Primeiramente, vou pensar que a bola não tem atrito com a mesa, tá? E não só que não tem atrito, sino que também a batida nas tabelas é o que os físicos chamam totalmente elástica. Isso significa que a bola, uma vez que começa a andar, a velocidade dela é constante. Ela não vai parar por causa do atrito com a mesa, porque estou supondo que não tem atrito. E, por outro lado, em cada batida na mesa, ela não muda a velocidade. Obviamente, muda a direção, mas a velocidade da bola, eu vou pensar que é sempre a mesma, que isso não muda. Então, uma vez que você bate na bola, ela vai andar indefinidamente em cima da mesa, só vai parar se eventualmente cair numa caçapa, lembrando que só estou pensando que tem 4 caçapas nas esquinas da mesa. Tá?
Além disso, para evitar esse fenômeno de massé ou efeito, vou pensar que a bola é um ponto. Tá? É um pontinho, então não tem como, ou seja, você bate, você coloca ela em movimento e não tem nada de rodar no seu eixo vertical, nem rodar em algum outro eixo, que isso acabe gerando um tipo de efeito. Não tem atrito, a bola é um pontinho. E, como falei já antes, vou pensar que a minha mesa é uma mesa muito simplificada, que só tem 4 caçapas nas nas 4 quinas da mesa, tá? E aí, também, as caçapas vou pensar que são pontos. Então, o que estou querendo dizer é, você bate na bola, a bola anda em cima dessa mesa, nunca vai parar, só vai parar se eventualmente chegar num vértice daquele retângulo que representa a tua mesa. Então, quais são os problemas que você pode se colocar, que perguntas podem ser colocadas sobre a dinâmica, a forma em que essa bola anda em cima dessa mesa de bilhar ideal? Primeiramente, uma pergunta bastante natural é, tá, se você pega a bola e a bola começa a andar em cima da mesa, é verdade que ela sempre volta à posição inicial? Ou seja, se eu coloquei a bola, por exemplo, em cima da mesa, aí eu tenho essa bola vermelha, aí eu estou simplesmente representando para que vocês consigam enxergar a bola com um circulinho, mas lembrando que estou pensando que isso é um ponto, na verdade. Tá? E, por exemplo, se eu pegar essa bola aqui e bater perpendicular contra a tabela de cima, ela vai voltar, tá? E aqui vai voltar a passar exatamente por esse ponto, o ponto de partida, só que agora com uma direção contrária. Aí ela continua até bater na tabela de baixo e aí volta a subir. E aí volta exatamente na posição inicial e com a velocidade inicial que estou supondo aqui nesse desenho aqui, que é vertical para cima. Então aí vocês observam que se eu bato desse jeito, então a bola obviamente volta à posição inicial. E lembrando que aqui, como não tem atrito, a bola vai ficar quicando na tabela de cima, de baixo, e vai ficar assim indefinidamente, indo e voltando e sempre passando exatamente pela mesma posição que tinha. Então, isso eu estou pensando que é o que eu vou chamar de uma trajetória periódica com 2 batidas. Porque, essencialmente, depois de bater 2 vezes, uma na tabela de cima e uma na tabela de baixo, o que acontece é que a bola volta à posição inicial exatamente com a mesma velocidade, com a mesma direção de velocidade que começou. Tá? E uma pergunta bastante natural é, tá, e tem outro tipo de trajetórias que tenha essa característica que a bola volta à posição inicial? Tá, se vocês observam assim, o seguinte, e isso pode verificar facilmente, se você colocar a bola aqui no ponto meio desse lado vertical, e você direcionar ela, bater de forma tal que ela bate na tabela de cima, no ponto meio, então o que vai acontecer é que vai bater, ela vai se refletir aqui, vai bater no ponto meio, do lado vertical agora oposto onde começou, daqui vai bater na tabela de baixo novamente no ponto meio, e aí vai voltar ao ponto meio inicial, à posição inicial de onde saiu. Então, novamente, aí você vê que tem uma situação onde essa bola volta à posição inicial, e nesse caso volta depois de ter, essencialmente, vamos dizer, 4 batidas, tá? Porque aqui, como está começando colada, tá? Como está começando colada, aqui eu estou pensando que 1, 2, 3, e a 4ª batida ela volta exatamente à posição inicial. Então, essa é uma trajetória periódica com 4 batidas. Então, uma pergunta razoável que vocês podem pensar é: existem trajetórias periódicas com qualquer número de batidas? Por exemplo, será que existe uma trajetória periódica com 3 batidas? Tá? A resposta é não, e eu sugiro que vocês pensem e tentem explicar por que não pode
existir uma trajetória periódica com 3 batidas. E da mesma forma, vamos ver que não existem trajetórias periódicas com 5 batidas, e na verdade com nenhum número ímpar. E por outro lado, vão existir trajetórias periódicas com qualquer número par de batidas. Com 2, com 4, com 6, com 8 e assim por diante. E aí surge a seguinte questão, que é, então, tá, até agora estou falando de trajetórias periódicas. O que são trajetórias periódicas? Eu coloco a bola em cima da mesa, eu vou bater numa certa direção, a bola começa a andar, tá? E depois de andar, ela volta exatamente à posição inicial, da posição da qual a bola partiu. Então a seguinte pergunta é, será que sempre acontece isso? Será que sempre a bola vai voltar à posição inicial? Ou uma coisa que seria totalmente diferente, ou será que existe uma forma de que a bola acaba cobrindo a mesa inteira? O que significaria cobrir a mesa inteira? Será que existe uma forma de eu bater na bola, lembrando que aqui não tem atrito, e de forma tal que ela não caia numa caçapa, mas que de forma tal que passe arbitrariamente perto de qualquer ponto da mesa? Tá, a resposta então a ambas as perguntas é sim, ou seja, existem trajetórias que não são periódicas, existem trajetórias que não voltam à posição inicial e, por outro lado, existem trajetórias que acabam sendo o que chamamos em matemática densas na mesa, o que significa que se eu vou fazer um desenho da mesa, aqui, o que estou querendo dizer aqui é que, suponham que a bola está aqui, o que eu quero dizer é que existe uma escolha de uma direção que se você bate nessa direção, usa o taco para bater nessa direção, ela bate aqui, lembrando, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui. O que vai acabar acontecendo é que a trajetória, lembrando que essa bola não tem atrito, ela vai continuar andando, ela não vai cair nas caçapas, mas por outro lado vai passar, escolhe qualquer ponto, esse pontinho aqui, tá, ela vai passar arbitrariamente por perto desse ponto. Ou se você quiser, sei lá, coloca aqui, imagina que aqui você colocou uma xícara de café, que ela tem diâmetro. Então, se você jogar nessa direção, você tem certeza de que vai bater nessa xícara, a bola, eventualmente. Mas você diz, tá, peraí, é claro que se eu quero bater nela, simplesmente o que eu posso fazer é não apontar aqui, senão apontar diretamente para a xícara. O que eu estou dizendo é, a ordem é diferente. Você imagina que não colocou a xícara ainda aqui. O que eu estou dizendo é, você tem como escolher uma direção de forma tal que depois que você bateu, eu falo, tá, eu vou colocar a xícara aqui, esperando que a xícara de café não seja destruída pela bola. Tá, vai acontecer que se eu escolho a direção certa aqui, a bola, depois de bater, talvez um número muito grande de vezes, dependendo do tamanho da xícara, vai acabar batendo na xícara. E como é que isso acontece? Qual é o fenômeno que faz com que as trajetórias sejam densas? Tá, tem a ver com essa proporção que eu desenhei aqui. Estou pensando que H é a altura da mesa, tá? E L é o comprimento do lado mais longo da mesa aqui. E eu estou pensando que a bola está começando na tabela aqui vertical, numa altura A. Tá? Então, se você faz A dividido H, que é a proporção, tá, do ponto de partida, dividido por o que vai ser B. B vai ser o comprimento desde o vértice aqui superior direito até o ponto de batida na tabela de cima. Se você faz esse quociente aqui, observando que esse quociente é de fato igual,
A dividido B por vezes L dividido H. O que acontece aqui é que esse número, em geral, pode ser ou racional ou irracional. Lembrando, quando a gente começava no ponto meio e ia para o ponto meio, a gente tinha uma trajetória periódica de período 4. De período 4 quer dizer que depois de 4 batidas a bola voltava. Então era uma situação onde esse quociente aqui era igual ao meio, porque era igual a 1, porque você estava A era a metade de H, B era a metade de L, quer dizer que esse quociente aqui era exatamente igual a 1. Tá? Mas quando esse quociente aqui não é um número racional, por exemplo, se vocês já estudaram, sabem, por exemplo, o número raiz quadrada de 2 é um exemplo de um número não racional. Então, vocês podem, não é muito fácil, tem que trabalhar, mas é uma coisa interessante que quando esse número, essa proporção daqui não é racional, o que acaba acontecendo é que a trajetória da bola acaba sendo densa na mesa, quer dizer que passa por qualquer ponto da mesa arbitrariamente perto. Tá, tudo bem. Então já estamos falando de várias coisas. Como eu falei, isso aqui é um pouquinho mais complicado de provar e de verificar que isso realmente acontece. Mas isso é o que acontece numa mesa retangular. E por que a gente deveria se restringir a mesas retangulares? O que acontece se eu pego, por exemplo, um triângulo? Então, eu poderia construir uma mesa triangular com 3 tabelas e eu poderia me colocar exatamente as mesmas perguntas que coloquei antes. Poderia dizer, tá, existem trajetórias periódicas, ou seja, existe uma forma de eu bater na bola de forma tal que a bola volte exatamente à posição original. O que é interessante sobre as mesas triangulares é que não existem, ao contrário do que acontecia nas mesas retangulares, que existiam trajetórias com 2 batidas, trajetórias periódicas, como eu mostrei, era simplesmente bater na tabela de cima, bater na de baixo e depois, obviamente, voltava. Se a batida era perpendicular à tabela, então o que acabava acontecendo era que tínhamos uma trajetória periódica com 2 batidas. Nas mesas triangulares não existem trajetórias periódicas com 2 batidas. Isso podem verificar. Se o triângulo for o que é chamado de triângulo acutângulo, onde os 3 ângulos são menores de 90 graus, menores que um ângulo reto, então vocês podem, por exemplo, verificar que existe uma trajetória periódica com 3 batidas. Tá? Vai existir exatamente uma trajetória que vai bater nos 3 lados do triângulo e vai voltar à posição inicial. Mas o que é surpreendente é que é um problema aberto, totalmente desconhecido. Não se sabe, em geral, se dado qualquer triângulo, se existe uma órbita periódica, uma trajetória periódica, se existe, dado um triângulo, por exemplo, vamos fazer um triângulo não acutângulo, por exemplo, esse aqui, um triângulo dessa forma aqui, não se sabe se numa mesa com essa forma vai existir uma trajetória periódica. Ou seja, não se sabe se você tem como bater na bola de forma tal que a bola volte à posição inicial. Isso não se sabe, é desconhecido. E é uma coisa interessante porque até alguém poderia pensar que uma mesa triangular deveria ser, talvez, mais simples que uma mesa retangular, pelo fato de que tem menos lados, mas realmente não é tão assim. A complexidade do estudo dessa mesa triangular é maior. E, por outro lado, a gente poderia, por que ficar com polígonos? Tá? Eu poderia construir, de fato, existe, até dá para comprar mesas
de sinuca, mesas de bilhar circulares, por exemplo. E, nesse caso, quando você tem uma mesa curva, tá? Como é esse negócio do ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão? Tá, o que você faz, pensa que a tabela da mesa aqui é essa curva amarela que eu desenhei aqui. Então, o que você faz é, se a bola bater nesse ponto aqui, o que você faz é traça a reta tangente à tabela nesse ponto aqui, e então o ângulo é medido a respeito da reta tangente e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é exatamente a mesma, uma generalização do conceito de lei de igualdade de ângulos para situações desse tipo, para mesas que são curvas, que as tabelas são curvas. E o que acontece com o círculo? Tá, o que vocês podem provar, não é muito difícil, é que se você está numa mesa circular, então existem trajetórias periódicas com n batidas para qualquer n. Isso eu estou querendo dizer, existem trajetórias periódicas com 2 batidas, existem trajetórias periódicas com 3, 4, 5, 6, com qualquer número maior que 1, vão existir trajetórias periódicas. Mas no círculo, uma coisa que é bastante interessante é que não existem trajetórias densas. Ou seja, que era a trajetória densa, uma trajetória da bola que passava arbitrariamente perto de qualquer outro ponto, qualquer ponto da mesa. Isso no círculo não existe. E o que acontece é um fenômeno que é chamado de cáusticas, que se você jogar a bola, vamos imaginar que você está nesse ponto aqui, por exemplo, e você joga a bola para bater aqui. Então, a primeira trajetória vai ser tangente a um círculo que está aqui desenhado, e o que acontece na mesa circular é que, uma vez que ela bate na tabela, ela vai voltar novamente tangente a esse mesmo círculo, que tem o mesmo centro que a mesa de bilhar. Então, na verdade, uma vez que você bate, a trajetória da bola nunca vai entrar dentro dessa cáustica, que é esse círculo que é uma trajetória que vocês podem visualizar aqui, tá? Então, ela nunca entra aqui no meio. Tá, tudo bem, isso é o que acontece com o círculo, mas e se eu deformar um pouco o círculo e pegar uma elipse, uma mesa elíptica, o que vai acontecer? Tá, na mesa elíptica também existem cáusticas. Vocês devem ter visto que uma elipse sempre tem 2 pontinhos que são chamados de focos. Tá? No círculo, o círculo é um caso particular de uma elipse onde os 2 focos coincidem e são iguais ao centro. Só que na elipse isso não é verdade. Tá? Esses focos são 2 pontos diferentes. E tem esse mesmo fenômeno de cáusticas, existência de cáusticas nas mesas elípticas. E tem um outro fenômeno, essas cáusticas vão existir, vão acontecer, você vai conseguir visualizar ela, quando você bate na bola de forma tal que a trajetória desde a tabela até a batida na tabela não passa pelo meio dos 2 focos. Se essa trajetória passar pelo meio dos focos, você acaba tendo uma espécie de cáusticas diferentes, que envolvem umas hipérbolas, são fenômenos bastante diferentes, mas, novamente, não vão existir trajetórias densas. E, para acabar com a elipse, eu quero mostrar um último fenômeno, que é bastante particular das elipses, que isso que eu mencionei aqui é o que acontece se você sai da tabela, bate na bola, bate aqui e não passa pelo meio dos focos, então ela vai continuar andando nessa região que ficou aqui todo azul. Desculpa. Isso aqui acontece se a primeira trajetória passa entre os focos. Mas se a bola começa no foco, o que acontece? Então, uma coisa que é bastante interessante é que se você começar no foco, e você bate na tabela, depois de bater, vai passar pelo outro foco.
E depois de bater no outro foco, ela vai bater aqui e vai passar novamente pelo primeiro foco. E depois continua, e sempre, depois de cada batida, ela passa exatamente pelo outro foco. Então, vamos lá, qual é o interesse de tudo isso? Obviamente são problemas de matemática, pode ser interessante que você, obviamente, entender um monte de situações parece muito interessante, mas é verdade que esse é um problema muito simplificado. Lembrando que uma mesa de bilhar não é esse fenômeno ideal que eu coloquei aqui. Porém, todo esse conhecimento que existe sobre bilhares ideais tem aplicações, e tem uma série de aplicações bastante surpreendentes, como, por exemplo, na arquitetura, na hora de você, no desenho de auditórios ou salas de concertos. Por quê? O que acontece? Vamos imaginar, voltando ao exemplo anterior, vamos imaginar que você, essa elipse aqui, é o auditório, é uma sala de concerto, e você coloca um músico num foco, e você, como público, se coloca no outro foco. O que vai acontecer? Quando o músico começar a tocar o instrumento, as ondas de som vão bater nas paredes do auditório, e com esse fenômeno de que tudo volta para o outro foco, essencialmente, se você está sentado no segundo foco, o músico, por exemplo, está colocado aqui, e você está colocado aqui, você vai ter uma acústica muito, muito boa, porque depois de bater em todas as paredes nesse auditório elíptico, as ondas de som voltam todas para exatamente a situação onde você está. E isso, obviamente, é uma coisa que é sabida há bastante tempo, e como podem ver, esse é uma sala de concertos que tem em Berlim, a Pierre Boulez Salle, e é totalmente elíptica, é construída dessa forma. E vocês podem observar que tínhamos começado com o problema de tentar entender um bilhar. A gente fez toda uma série de simplificações e, na verdade, estamos até pensando num problema muito, muito mais simples que aquele bilhar original. Porém, a informação que a gente ganhou, todas as questões que a gente conseguiu responder para esses bilhares ideais, realmente tem aplicações, talvez a outros fenômenos que não são exatamente dos bilhares, mas que, por exemplo, nos problemas de acústica. E, finalmente, só para mencionar uma última aplicação desse tipo de estudo de bilhares ideais, vocês já devem ter ouvido falar de antenas parabólicas. Então, as parábolas têm um fenômeno similar com os focos, é um fenômeno similar ao que acontece nas elipses, e a estrutura, a geometria da parábola faz com que ela realmente seja muito boa para a construção de antenas e a construção de faróis de luz, para você conseguir direcionar os raios de luz na direção certa. Então, novamente, uma coisa que é um problema ideal, muito mais simples que o problema real do bilhar, esse conhecimento, mesmo que talvez seja um ponto de partida para estudar os bilhares, tem consequências e tem aplicações a outro tipo de situações que tem a ver com tecnologia e consciência. Muito obrigado.